Pitágoras, veio o Heráclito, veio o Xenofanes e veio o Parmênides até agora, nós mudamos um pouco a chave, né? Não é tanto procurar o elemento que forma tudo, mas é entender o funcionamento do universo, da física, né? Então, o que o Pitágoras quer dizer? A realidade funciona de maneira harmônica entre a relação de números. O que o Heráclito está falando? A realidade funciona por meio do movimento do devir, né? Do devir ser. O que o Xenófanes estava falando? Que a realidade religiosa dos gregos atribuiu aos deuses características que não pertencem a eles, mas pertencem aos homens, né? Então ele criticou o antropomorfismo e a antropopatia. Aí vem o Parmênides agora, ele está falando, o mundo funciona não por meio do devir, mas por meio do ser, né? Da permanência do ser. E assim vai vir o Zenão, e assim vai vir o Melisso. Okay. Né? Aí, quando chegarmos nos atomistas, eles vão voltar a pensar a partir dos de Mileto. Só que ao invés de pensar um princípio único, né, ou seja, uma unidade da realidade, eles vão admitir que a realidade, na verdade, é composta por vários princípios. Eles vão chamar de átomos, né? Daí o termo atomistas. Beleza. Ok. Mas quando terminar os atomistas, a gente faz um resumão, pega todos eles, né, coloca na tela, e faz um resumão de todos eles, né, demonstrando o que cada um pensava e como o pensamento foi se desenvolvendo antes da gente entrar nos sofistas. Daí já é outra pegada, né? Os sofistas já não são mais filósofos da natureza, da física, né? Eles já são filósofos da psicologia, né? Eles estão discutindo mais a retórica, o discurso, a linguagem e a maneira como o homem pensa. Então, é uma outra discussão filosófica. Beleza. Valeu, né? Beleza. Então, retomando rapidamente, então, nós falamos sobre isso já na outra aula, né? O Heráclito com a expressão pantarei, tudo flui, tudo derrama, né? Tudo vaza, que é a ideia do rio lá, não se pode entrar no mesmo rio duas vezes, né? Porque o rio é um movimento constante. E o Parmênides dizendo o ser é e o não ser não é. Por quê? Porque o não ser não pode gerar nada, né? Nada se cria do nada, tudo se cria de alguma coisa, né? E uma vez que o ser ele é absoluto, não pode haver no ser um não ser. Ele estava dizendo isso, ó. Se o ser não é possível haver o não ser. Não é possível que os dois coabitem juntos, né? Porque onde houver o não ser, não haverá o ser. Então o ser não será mais. Né? Então é mais abstrato o pensamento dele, né? Com certeza é mais abstrato, mas é assim que ele raciocina. Bom, aí nós falamos sobre essa questão de como o Parmênides, né, ele vai descrever para a gente o caminho filosófico dele, né, como que ele vai falar, ó, a minha filosofia ela se desenvolveu de que maneira? Então ele vai falar que ele teve uma experiência poética, né, mítica, com uma deusa. Essa deusa mandou que os filhos do sol, né, ou seja, o dia e a noite, fossem buscar o Parmênides na Terra, colocou numa carruagem, levou o Parmênides lá para a senda da verdade, né, que é a brecha da verdade, e lá essa deusa, ela, que é a deusa da verdade, a deusa da justiça, ela vai ensinar Parmênides o caminho do conhecimento, o caminho da verdade. Então é assim que ele descreve para a gente. Aí ela vai falar para ele que existem 3 vias para o conhecimento da verdade, né? Que é a via da verdade absoluta, a via da não contradição a via da opinião contraditória, né? Contradizer, falsear as opiniões, e a via da opinião plausível, né? Que é quando você desenvolve um raciocínio
que você atribui a ele uma certa verdade, né? E aí você vai buscando para saber se ele se confirma ou não, né? E esses métodos são os métodos que vão ser utilizados por Sócrates depois, né? Que é o princípio da dialética, o princípio da não contradição, o princípio do questionamento, da dúvida metódica, né? Da dúvida permanente para a busca da verdade. Então, 3 caminhos que ela vai falar para você trilhar para encontrar a verdade. A verdade absoluta não existe. Você deve ouvir as opiniões das pessoas e criticar todas elas, e deve ter opiniões que sejam opiniões plausíveis. Aí nós falamos sobre essa questão da mudança, né? Aqui eu mostrei essas imagens para a gente lembrar que Heráclito ele vai dizer, olha, você olha para essas imagens e você vê que existe transformação, né? Que existe mudança, que existe movimento, né? E aí o Parmênides vai dizer, não, não existe movimento porque a identidade destes dois aí, deste casal, ela é uma permanência. Se tudo é movimento, esse casal não poderia possuir uma identidade no começo da sua vida até o fim dela. Então, se existe uma identidade, existe uma permanência. E, nesse caso, a frase do Heráclito, ela não é absoluta. Né? E aí entramos novamente no princípio da não contradição. Se Heráclito está errado, né? Quando Heráclito fala assim, ó, tudo muda. Se Heráclito está errado, então Heráclito não pode estar certo. Se ele não pode estar certo, então a expressão de Heráclito, tudo muda, tem que ser abandonada por uma expressão que é ao contrário dela, que essa deve estar certa, que é o nada muda. Né? Ou seja, o que o Parmênides está falando é que isso que nós estamos vendo, né, mudar nessas imagens, eles são apenas aspectos da nossa percepção sensorial. Porque o que a nossa mente sabe é que as coisas não mudam. Então, o que o Parmênides está falando? Né? O Parmênides está tirando o foco da apreensão da realidade, né? Da apreensão do mundo por meio dos sentidos e colocando o foco da apreensão do mundo por meio da razão, né? Por meio da mente, né? Por meio do intelecto. Tudo certo aqui? De boa. Beleza. Parmênides, então, vai ter essa frase, né? Frase importante dele, né? Pois pensar e ser é o mesmo, porque ele vai falar, né? A prova de que o não ser não existe, é que quando você pensa no não ser, você pensa em algo. Então, se eu penso em algo, mesmo quando eu penso no não ser, então eu nunca penso no não ser. Sempre minha mente é ocupada por alguma imagem, por algum elemento. Né? E aí ele vai falar, quando eu penso no ser de alguma coisa. Eu penso no ser da escuridão, eu penso no ser do branco, eu penso no ser do universo. Quando eu penso no ser. E, portanto, pensar é ser. Né? Pensar é um exercício de contato, né? De experiência com o ser. Aí, novamente, eu digo para vocês, é pensar, não é experimentar. Eu não experimento o ser por meio dos meus sentidos, audição, paladar, tato, mas eu experimento o ser, entre aspas, né? Experimento o ser por meio do pensamento. Ok até aqui? De boa. Então, o Parmênides vai ser o primeiro a criar, né? A propor o princípio da não contradição, princípio esse que é fundamental para a lógica aristotélica mais para frente, que é a ideia matemática, a ideia, né, realidade, né, de que algo só pode ser igual a ele mesmo e não pode ser o contrário de si. Então, A é igual a A não pode ser B. Com isso, ele está dizendo que a verdade absoluta existe, né? E que a verdade não é relativa, que é o que nós iríamos concluir se nós tivéssemos ficado somente com o pensamento do Heráclito. No pensamento do Heráclito, por exemplo,
meio que seria impossível. É claro que no Heráclito não está pensando isso, né? Mas nós estamos assim pegando o pensamento do Heráclito e fazendo um raciocínio assim, o raciocínio do ad absurdo, né? Ou seja, jogar ele para o absurdo, né? Se nós pegássemos o pensamento do Heráclito, né, e jogássemos ele para o absurdo, nós não poderíamos dizer que 2 mais 2 é igual a 4. Por que não? Porque o 2 mais 2 só será igual a 4 quando eu fizer essa conta. E enquanto a conta não estiver feita, eu nunca saberei se ele é igual a 4. É como o Heráclito disse, né? O Sol... não sei se o Sol nascerá amanhã. Por quê? Porque eu preciso esperar que o amanhã exista para eu ver o Sol nascer. Né? Não é porque o Sol nasceu ontem que ele vai nascer amanhã também. O rio, ele não é o mesmo. Os dias não são o mesmo. Né? Então, você não pode afirmar nada com certeza, categoricamente, de nada. O Heráclito, ele deixa a gente numa situação muito complicada, né? De que a própria filosofia começa a ficar ameaçada nesse sentido, né? E aí, então, o Parmênides vem para resolver esse problema. Fala assim, não, peraí, nós temos algumas seguranças, sim. Nós temos algumas coisas que são verdadeiras em si mesmas. O problema do Parmênides é que ele não vai fazer essa reflexão a partir da realidade, mas sim a partir da mentalidade, né? A partir da pura razão. Então, ele está querendo não usar a realidade material, né? Não usar a realidade dos sentidos, mas usar o que nós chamaríamos mais para frente, lá na época do Descartes, né? Descartes já é 1200, 1300, o que nós chamaríamos lá na época de Descartes de racionalismo. Racionalismo. Que é a ideia de que você pode entender o mundo sem entrar em contato com o mundo. Tudo bem até aqui? Tá de boa. Só boa, essa última frase aí, mas quando chegar para a gente ver de entrar no mundo, mas sem ter o contato com o mundo. Mas eu sou parte do mundo, eu sou o micro do macro. Então, como eu não tenho contato com ele? Para o Descartes, o mundo e a alma humana são duas coisas diferentes. Ele inaugura um negócio chamado dicotomia, né? Ele inaugura não, né? Mas ele afirma a dicotomia, né? Então, existe a alma humana e existe um mundo material. O mundo material, para Descartes, é o mundo que nós temos contato por meio das nossas experiências. E como tudo que é por meio da experiência é inseguro, porque a experiência ela não é sempre a mesma, né? Ou seja, eu não sinto calor do mesmo jeito, eu não sinto frio do mesmo jeito, eu não tenho noção da proporção das coisas da mesma forma, né? Quer dizer assim, você está no mar, aí você olha, aí parece que o negócio está perto, mas está longe pra caramba, né? No deserto também, né? Você fica sem as referências, né? Então ele vai falar, os sentidos são inseguros. Por isso você tem que usar a sua razão, a sua mente. A sua mente é a sua alma. E a sua alma não é do mundo, né? É uma dicotomia, né? A sua alma, ela é um princípio de eternidade, né? É um princípio imutável. Então ele vai dividir, né? O Descartes, ele divide. E essa divisão já está presente lá no Sócrates, no Platão, de dividir o mundo das ideias do mundo da matéria. O imperfeito do perfeito do imperfeito, né? Isso, o imperfeito do perfeito, né? Então, assim, o Platão vai dizer, olha, a physis, ela é composta do mundo material e do mundo essencial, né? Do mundo das ideias. Né? Ele é composta dos dois. Só que, no mundo material, tudo está mudando. Portanto, se eu ocupar o meu pensamento com o mundo material, eu nunca vou poder chegar a uma verdade que seja absoluta. Portanto, o Platão, ele faz a opção de trabalhar só com as coisas da essencialidade, né? Só com a mentalidade, que é o que o Parmênides está tentando fazer aqui e que é o que o Descartes vai fazer depois, né? Então, ele é uma negação da possibilidade da interação com o mundo. Quem vai fazer essa interação com o mundo novamente vai ser o Aristóteles, que a gente vai ver depois. Tranquilo ou não? De boa. Tá. Tranquilo como água de poço. Aí nós temos aí essa... Opa, essa aqui não. Essa aqui. Que é a questão do tempo, né? E o tempo é o grande problema para o Parmênides. Por quê, né? Porque da noção de tempo
que nós tiramos a noção de espaço de movimento, né? A multiplicidade de espaços e a multiplicidade de movimentos, né? As duas coisas, de tempo, perdão. As duas coisas são problemáticas para o Parmênides. Por quê? Porque se o tempo é múltiplo, logo as coisas são e não são, né? Elas são nesse momento uma coisa e daqui a pouco elas não serão mais. E elas não foram também uma coisa que elas são agora, né? A noção de passado, presente e futuro, ela exige que nós pensemos o mundo por meio da transformação, o que o Parmênides não quer. Ao mesmo tempo, a noção de tempo, ela vai nos dar a noção de espaço. Por quê? Porque eu só sei que uma coisa está em um lugar porque no tempo ela está ali, né? E eu sei que a coisa mudou de lugar porque o tempo passou e aquela coisa que estava naquele segundo ali já não está mais. Vou falar assim, o meu carro estava na minha garagem ontem às 7 horas da manhã. Hoje, às 7 horas da manhã, o meu carro não está mais no mesmo lugar. Ou seja, o meu carro se movimentou. Por quê? Porque se movimentou no espaço, né? Ou seja, ele não está mais na minha garagem. Por quê? Porque nas 7 horas da manhã de ontem ele estava e nas 7 horas de hoje não estava. O que passou foi o tempo. O tempo passou, demonstrando que o carro poderá se movimentar somente se eu tiver percepção de tempo. Pô, você definiu agora aí o movimento uniforme, cara. Espaço é função do tempo. Exatamente, né? O espaço e o tempo são contínuos, né? Nessa lógica, né? E ele vai, a gente só vai perceber a uniformidade do movimento na percepção do tempo, né? Do tempo e do espaço. Se você eliminar a noção de tempo, você não elimina também a noção de espaço. E aí você elimina a noção de mudança, de transformação, né? De mutabilidade. Que é o que o Parmênides faz quando diz que o ser não é dotado de tempo e nem de espaço. O ser não é dotado de tempo nem de espaço. Claro que para isso, o Parmênides vai ter que tirar o ser da matéria e jogar o ser para um outro lugar, né? Esse outro lugar que ele joga o ser é para aquele mundo divino que ele fala que a deusa levou ele. Esse mundo divino é provavelmente, né, uma metáfora para a nossa mente, né, para o nosso mundo racional, né, de sentido, né? Sentidos não, de razão. Tranquilo até essa questão? Boa. Bom, aí a gente parou aqui na última aula, né, que era a questão da perfeição, né? E aí a gente falou sobre isso, né, que para Parmênides o ser ele é perfeito. E porque ele é perfeito, ele é limitado, né? Limitado. Isso aí é um erro que o Parmênides vai cometer, que vai ser consertado por um discípulo dele chamado Melisso. O Melisso de Samos vai dizer que não é possível que o ser seja limitado. Por quê? Porque um ser limitado é um ser que ele está em um espaço, né? Tudo que é limitado está em um espaço. E aí, se tem espaço, tem que ter tempo também, porque o espaço não existe sem tempo e o tempo não existe sem espaço. Portanto, ele vai dizer, o ser, né, o Melisso, né, vai dizer, o ser tem que ser ilimitado para que ele não possua espaço e para que ele não possua tempo. E assim ele permaneça eternamente como permanência, né? Então é o que eu falei para o Fred no começo da aula, né? O Melisso ele vai meio que aprimorar, né, as ideias, né, do Parmênides e consertar algumas imprecisões do pensamento dele. Mas é possível que Parmênides estivesse pensando da seguinte maneira, olha, o ser é perfeito, portanto limitado. Porque se o ser é perfeito, ele não pode sofrer nenhum tipo de alteração. Isso. Então ele chegou no limite da perfeição. A perfeição é isso aqui. Então ele é limitado nessa perfeição. Será que esse é o raciocínio que o Melisso vai fazer. Mas o Parmênides, vamos lembrar, né? Ele fala que o ser, por exemplo, é uma bola redonda, né? Ou seja, né, o ser ele tem um limite.
ele é limitado porque tem um limite, né? O limite da bola, né? Do círculo, né? Perfeito. E esse limite coloca o ser em um espaço. O ser é espacial nesse sentido. O que o Melisso vai fazer é retirar a espacialidade do ser, retirar a geometria do ser, né? Dizendo, ó, o ser não tem uma forma geométrica, porque toda forma geométrica é uma atribuição de delimitação de espaço. Tá de boa? Tranquilo. Beleza. Bom, aí então, isso tudo foi a primeira via. A primeira via, então, qual que era, né? É a ideia da busca da verdade absoluta, né? E você vê que essa busca da verdade absoluta é uma busca extremamente abstrata, extremamente mental, né? O cara assim, não tem que sair da casa dele para poder fazer esse experimento, né? Vamos dizer assim. Ele só senta. O cara não era casado, não, né, mano? Então, né? Eu não sei. Aparentemente, aparentemente ele tinha o discípulo dele, o Zenão, né? O Diógenes Laércio falou que ele amava muito Zenão, né? Então eu não sei se ele tinha uma relação ali meio... Eu vi isso mesmo. Eu ouvi numa aula, o cara falou que tem até uma palavra que dá, né? Tem uma palavra que o nego usa para falar que tinha um relacionamento com um discípulo mais novo. Isso, tem. Eu esqueci o nome da palavra, né? Mas tem isso mesmo, né? Que é essa ideia do pré-púbere, né? Isso, discípulo vai lá, né? E aí ele serve, né? Ele vai servir o seu professor de todas as formas possíveis, né? Eu esqueci o nome disso, mas tem mesmo. É o mancebo também, né? Que você falou. É tipo mancebo, né? Tipo assim, é tipo isso, mas tem um nome grego que eu não lembro agora. Mas é isso que eu... então a gente não sabe, né? Se o Parmênides tinha... Eu não sei se ele tinha mulher ou não, né? Tinha não, mano. Tinha não. O cara conseguia fazer isso, tinha não, cara. Vai por mim. Olha, eu tô escutando, né, cara? Tá tudo fechado. Agora, né? Acho que ele não tá aqui, não. Ô, Fred, tá tudo fechado aí, né? O Platão... O Fred olhou assim... O Sócrates, por exemplo, né? Ele se casa com a Xantipa, que é a mulher dele, né? Ele casa com ela quando ele tem 60 anos de idade. Ou seja, e a Xantipa tinha 17. E aí ele casa só para cumprir, tipo assim, né? Uma espécie de como é que eu falo? De responsabilidade para a cidade, né? Porque, assim, Platão, ele é um cara muito, muito ético, vamos dizer assim, né? Platão não, perdão, Sócrates. Então, ele entende que ele precisa contribuir com a cidade produzindo filhos para que a cidade continue existindo, né? Então, ele casa com a Xantipa com ela com 17 anos e tem 4 filhos, né? Só que o cara, assim, não trabalha, o cara não para em casa, né? Ela vive reclamando dele porque ele não traz comida para casa, né, e tal, né? E ele pega, ele sai para conversar com os amigos dele, some e fica 7 dias fora de casa e depois volta assim, como se nada tivesse acontecido. Vagabundo ele, hein, mano? Ele é vagabundão, né? Ele não é gay, né? Ele não é gay, assim, né? Tem na obra do Banquete, né? Tem um general grego chamado Alcebiades que estava doido para dar uns pega no Sócrates, né? E o Sócrates foge dele que nem o diabo foge da cruz. Né? Então, por incrível que pareça, o Sócrates não era gay, né? O Platão provavelmente sim, né? O Sócrates não, com certeza não. E nem o Aristóteles. O Aristóteles também tinha filho também. Bom. Esses caras de hoje aí é reflexo do que era no passado, tudo casado, separando aí, entendeu? Brincadeiras à parte, vamos continuar aí. Vamos lá. Fecha a porta, né, Thiago? Pra ver se a mulher tava ouvindo, né? Aí agora a segunda via, né? A segunda via, como nós já vimos, né? É uma via de princípio mais dialético, né? Ou seja, é você começar a ouvir as opiniões das pessoas e procurar as falhas argumentativas, né? Ou seja, as doxas falazes, né? Ou seja, a pessoa vai falar qualquer coisa para você, você escuta ela e você fala, bom, vamos pensar se isso que você está falando faz sentido, né? Faz sentido. Dá um exemplo, né? Por exemplo, o mundo está em um aquecimento global porque o Pantanal pegou fogo. Doxismo puro. Claro, né? Assim, o mundo ele é uma
uma coisa enorme, gigantesca, né? E para provar que uma queimada em um local específico do mundo poderá causar uma mudança climática no mundo inteiro, é algo muito complexo de você conseguir argumentar. Se você não consegue provar isso por meio de uma série de dados, né, vamos dizer assim, meteorológicos, né, de dados, né, de medição que são virtualmente impossíveis, você está falando só uma coisa é só narrativa, né? É só discurso, né? Ou seja, é uma doxa falsa. Mas você dizer que a queimada do Pantanal piora a qualidade do ar na região de Corumbá, essa não é uma doxa falaz. É uma doxa plausível. É plausível. Pode ser mesmo, né? Que a queimada piore a qualidade do ar da região. Mas aí a piorar a qualidade do ar... Aí é nível micro e não macro, né? Perfeito. Então você vai ver assim, ó. Você pode ter uma opinião que é plausível. A queimada no Pantanal piora a qualidade do ar na região pantaneira. É plausível, pode ser, isso pode ser. Mas a queimada do Pantanal aumenta a temperatura do planeta, isso é falaz, né? É uma falácia, certo? A Amazônia é o pulmão do mundo? Por exemplo, né? A Amazônia é o pulmão do mundo. Uma vez que você sabe, né, que a própria relação de troca de gás da árvore, né, processo de fotossíntese, ela mesma consome o oxigênio que ela mesma produz, né? Então, o mundo está morrendo, está precisando de aparelho aí, de respirador, ventilador aí para respirar. Exatamente isso, né? Então, essa expressão é uma expressão que tem uma outra, essa fala, né, tem um outro propósito que não é o de descrição da verdade, mas o que é geopolítico. Exatamente. É um apelo retórico, né, para determinado fim. É o que nós vamos ver lá com os sofistas, né? Os sofistas fazem muito isso. Por exemplo, né, o sofista um outro argumento falacioso, né? Todo homem é um estuprador em potencial. Isso é um argumento falacioso, uma vez que você não conhece todos os homens e uma vez que a maioria dos homens, você só poderia fazer essa afirmação se você tivesse o dado necessário para poder fazer essa afirmação, né? E negasse a possibilidade de que existem estupros femininos também. Então, eu poderia dizer, não, o homem não é um estuprador em potencial. Todo ser humano é um estuprador em potencial. E nesse caso, essa opinião seria mais plausível do que dizer que todo homem é um estuprador em potencial. Mas por que se diz que todo homem é isso? Porque é uma narrativa, novamente, né? Então, a ideia... Oi? É um subterfúgio. São subterfúgios linguísticos, retóricos, para convencimento de um grupo, né, que não tem por objetivo a busca da verdade, e sim o convencimento. Então, o Parmênides ele vai atacar isso agora na segunda via. Então, ele vai falar, o caminho da verdade é o caminho da razão. Né? O caminho da verdade é o caminho da razão. O que ele vai chamar de senda do dia. Né? O caminho do erro, substancialmente, é o caminho dos sentidos. Agora, olha o que ele fez aqui agora, né? Ele separou empírico de epistêmico. Ele separou razão de sentidos. Ele vai dizer, todo conhecimento que tem origem nos sentidos é um conhecimento substancialmente errado. Não é que ele é um conhecimento absolutamente errado. Ele é substancialmente errado. O que significa dizer substancialmente? Significa dizer que o fundamento deste conhecimento, para Parmênides, não é correto, porque ele não pode ser reafirmado invariavelmente para sempre. Ele não é imutável. Você dizer, por exemplo, né, baseado na pura razão, baseado no puro sentido, né? Como é que eu consigo, por exemplo, olha só o raciocínio. Como é que eu consigo, por exemplo, determinar que
determinada quantidade de calor, de temperatura, provoca combustão. Para eu provar isso, eu preciso fazer uma experiência material, né? Pegar lá um reagente, né? Qualquer, colocar ele em determinada temperatura, né? Ou aproximar de determinada temperatura, até que haja a combustão. Aí ele vai perguntar, bom, essa experiência, ela poderá se repetir indefinidamente? Bom, ela só poderá se repetir indefinidamente se você tiver os elementos para provar isso indefinidos. Ou seja, vamos supor que eu vou pegar a gasolina, né? Então eu vou pegar a gasolina e um fósforo, vou acender o fósforo, jogar na gasolina e ela vai queimar, ela vai explodir, né? Bom, eu posso fazer isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas eu posso fazer isso para sempre, eternamente? Não. Não, por quê? Porque não haverá gasolina suficiente, não porque não haverá fósforo suficiente, e não porque pode haver outras interferências nesse processo. Quer dizer, a gasolina que eu vou usar pode não estar puro o suficiente, pode ter um pouco mais de água, pode ter um pouco mais de outra coisa, o clima pode influenciar. Então, depois de fazer a experiência durante 10, 15, 20 vezes, o que um cientista faz? Né? O cientista, ele pega e calcula, certo? Sim. É igual o estudo que o cara fez para determinar o clima de uma determinada região. Foram feitas experiências de 30 anos para poder definir o clima. Isso, perfeito. Mas o que faz? Ele pega a experiência dos 30 anos e ele começa a fazer cálculos matemáticos. Né? Uhum. Esse cálculo matemático já não é mais a experiência. Esse cálculo matemático é racional, ele não é dado da experiência, porque não existe número na experiência. E na experiência só existe fogo e gasolina. Agora, a temperatura do fogo, ela é uma atribuição mental. Então eu vou dizer assim, ó, se um fósforo que alcança a temperatura de, sei lá, né, de 200 graus, entrar em contato com uma gasolina de octanagem X, com tal nível de pureza, né, nível de pureza 80 e tal, ela sempre vai pegar fogo. Mas isso só é possível ser falado em termos mentais e matemáticos, que não são correspondentes com a realidade material. Porque na realidade material não existem tais matemáticas. Não sei se deu para entender isso. Mais ou menos. Mais ou menos. É complicado. É assim, ó. Aonde ele queria chegar, assim? O que ele quer chegar? Ele quer chegar aqui. Os sentidos não são conhecimentos seguros, porque eles não são conhecimentos que podem se repetir eternamente. Você pega, Thiago, você é um atirador. Aí você, então, atira e acerta o alvo uma vez. Você conseguirá acertar o alvo infinitamente? Que aí vai depender da situação. Eu posso não, vai envelhecendo, vai perdendo sentido, vai perdendo habilidade. Tá vendo? Então você não pode, ou seja, você não pode repetir aquela experiência indefinidamente. Portanto, eu não posso dizer que você sempre vai aceitar o alvo. Não posso dizer isso. Mas olha, eu vi o Thiago acertando o alvo 1000 vezes. Não, beleza. Ele acertou 1000 vezes. Mas e a 1001? E a 1002? E a 1003? Então ele está falando, olha, os sentidos, eles não te dão um conhecimento seguro da realidade. Por quê? Porque eles estão suscetíveis a uma série de alterações. Certo? Mas aí eu te pergunto, Thiago, por que você acertou o alvo? Porque você, de certa forma, calculou distância, vento, impulso, né? Você calculou várias coisas do tiro, né? Esse cálculo, é claro, né? Você não está fazendo ele quando está fazendo a experiência de atirar. Mas quem está fazendo a teoria, né, do porquê você acertou o alvo, ele pega
os dados e matematiza aquilo. Se o Thiago colocar a arma no ângulo tal, a distância tal, com tal vento, com tal situação, tudo matematicamente colocado, você sempre acertará o alvo. Correto? Ou tá difícil ainda? Não, eu sempre vou acertar. Porque a arma, ela é feita para acertar. O problema é humano. E a arma o tempo dela vai desgastando material. Então tu vai ter que trocar os materiais da arma e o homem tem que estar totalmente perfeito na situação para fazer a mesma coisa. Isso. Qualquer interferência muda o resultado. Certo. Mas matematicamente, quando você acertou o alvo, eu posso fazer um cálculo matemático, certo? Ó, a arma estava com tal... É uma estatística ali, né? Pode. Isso, a arma estava com tais materiais, estava assim, intacta, né? Daquele jeito lá, tal, né? Sem o desgaste X. O Thiago estava na posição X, com o vento na posição X, com o alvo na posição X. Você entende que isso é uma matemática? Sim ou não? Sim. Essa matemática, toda vez que você conseguir reproduzir exatamente igual essa matemática, o resultado vai ser sempre igual, certo? Certo. O problema é que essa matemática, ela não existe na realidade. Por quê? Porque na realidade, nunca uma coisa é igual, exatamente igual, à outra que já passou. Ah, entendi. Entendi agora. Então, se na materialidade, né, se nos sentidos as coisas nunca são iguais, por exemplo, você estava lá perfeito, né, você pegou e atirou. Mas pode ser que no próximo tiro, um pensamento passe pela sua cabeça e isso te desconcentre. Pode ser que, sei lá, né, o clima mude um pouquinho e isso altere de alguma forma a trajetória, altere de alguma forma a realidade. Então, o cálculo ele tem que ser refeito a todo momento que você vai fazer um novo tiro, vamos dizer assim. Não. Tá certo isso, Thiago? Tá certo. E aí ele vai dizer, então, o que é o cálculo? O cálculo é uma construção racional. Não é uma experiência física, não é uma experiência dos sentidos. O cálculo, por ser um cálculo, por ser números matemáticos, ele só pode ser algo que a mente pensa. E por isso, as verdades mentais são as verdades eternas e imutáveis. É como se eu quisesse dizer assim, olha, Thiago, arma e alvo. Esses elementos materiais garantem que o alvo será acertado? Eu vou dizer não. Mas se eu disser arma de tal material com tais proporções, Thiago com tais elementos matemáticos, né, com a mente, com o coração batendo a tanto, tal, e o alvo em tal lugar, com clima tal. Ou seja, quando eu matematizo a sua experiência, aí ela se eterniza. Entendi. Agora entendi. Existe uma desproporção, uma descontinuidade, né, entre o que é matemático e o que é experiência. Tá lá a NASA, né, vai mandar o foguete para o espaço. E aí os caras fazem um monte de cálculo, né? Bom, no cálculo ela vai, né? No cálculo ela vai. Mas na hora de mandar, todo mundo fica lá roendo unha, né? E aí, será que não vai? Será que vai? Será que não vai? Será que não vai? Por quê? Porque a experiência, ela é insegura. Entendi. Ficou de boa agora. Tá claro? Ficou de boa, agora entendi. Então ele tá falando o quê? Que não é seguro você trabalhar com a experiência. A experiência é o caminho substancialmente do erro, né? Ou seja, na prática, é muito provável, tem muita chance de dar errado. Tem muita chance de dar errado. Mas na teoria, não. Na teoria, sempre vai dar certo. Então, esse é o caminho da razão. O caminho da razão é o caminho da teoria, né? É o caminho da matemática, vamos dizer assim. E aí ele vai dizer assim, ó, olha o Parmênides falando. Com efeito, os sentidos pareciam atestar o não ser. Né? Por que os sentidos parecem atestar o não ser? Porque quando o foguete lá da NASA vai sair, todo mundo começa a roer a unha e pensar, tomara que não exploda. A ideia é,
tomara que as coisas não aconteçam da maneira como a gente não quer que aconteça. Então, ou seja, eu estou esperando uma surpresa, né? Eu estou esperando uma contradição com aquilo que deveria ser, né? O foguete deveria conseguir partir, mas ele pode não partir. E isso é uma contradição. Uma contradição baseada na onde? Baseada nos sentidos. À medida que parecem atestar a existência do nascer e do morrer, do movimento e do devir. Por isso, a deusa exorta Parmênides a não se deixar enganar pelos sentidos e pelo hábito que eles criam, contrapondo aos sentidos a razão. Então, voltando à questão, né? O sol nascerá amanhã? Por hábito, eu sei que durante os meus últimos 34 anos, ele nasceu. Mas o que me garante que ele nascerá amanhã? Nada me garante que ele nascerá amanhã. Porque eu posso não estar vivo para ver o sol nascer, porque o sol pode se explodir nesse meio tempo do caminho, porque o sol não é eterno, porque eu não sou eterno, porque a Terra não é eterna, porque o amanhecer não é eterno. Então eu não posso afirmar categoricamente que aquilo que aconteceu antes 1 milhão de vezes vai acontecer 1 milhão e 1. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Tranquilo, igual água de poço. Bem tranquilo. Então, a previsibilidade da natureza, a previsibilidade da materialidade, ela é descartada pelo Parmênides. O Parmênides vai falar, só existe previsibilidade na mente, na razão. É o Platão bebeu na fonte dele? Sim. Platão, ele seria parmediano, vamos dizer assim. Beleza. Por que você pergunta? Porque parece muito com o Platão depois, quando desenvolve o pensamento dele. Da interpretação do mundo das ideias perfeito, a reflexão imperfeita na matéria. É isso aí. É isso aí. Essa é a nossa dificuldade, por exemplo, a nossa não, né? Que é a minha, porque vocês provavelmente conhecem, sabem mais matemática do que eu. Mas por que tanta gente tem dificuldade para matemática? Né? Porque a matemática não pertence ao mundo da matéria, né? Não pertence ao mundo das sensações, né? Da experiência. A matemática pertence a um mundo puramente mental. Né? E parece que os seres humanos, eles gostam muito mais de viver no mundo dos sentidos do que no mundo mental. Né? Pensar é uma coisa que é para poucos, vamos dizer assim, né? A matemática é um hobby, cara. Então, aí o que a matemática é? Né? A matemática é uma linguagem que explica ou que descreve permanências, né? Descreve eternidades, né? Isso é uma coisa assim muito complexa, né? Uma coisa assim muito sofisticada. Né? Então, e hoje em dia tem pessoas que querem, tipo no grupo de teologia que eu tô lá, mas o cara ficou um dia querendo provar, né? Eu nem consegui ler. Provar Jesus através da matemática. Então, né? Aí eu não sei que caminho, que pressuposto que ele usou, eu nem consegui ler, mas ele ficou um dia todo falando. É possível você fazer isso, né? O problema é que essa experiência do Jesus da matemática é um Jesus absolutamente mental, né? E você vai acabar criando uma religião que é uma religião que só funciona na mente da pessoa, né? Não funciona na vida da pessoa. Entendi, é separado, né? Assim, ó, você vai, sei lá, né? Você vai fazer uma comida, por exemplo. Aí você quer controlar, né, os ingredientes, as quantidades, né, as proporções. Mas sempre pode dar errado a comida, né? Ou seja, a vida, ela é permeada pela possibilidade do erro. Inclusive, alguns erros acabam se transformando em descobertas, certo? Né? O cara está fazendo uma coisa, aí ele não consegue fazer o que ele estava querendo, mas ele acaba descobrindo uma outra coisa. Então, esse mundo da experiência, ele é um mundo muito importante para os seres humanos. Né? Só que o Parmênides vai falar, ele é um mundo enganoso. Né?
Agora, essa questão de Jesus, né, tal, né? Se Jesus veio em corpo, em matéria, né? Jesus veio para dar uma experiência empírica para as pessoas. Você querer provar Jesus matematicamente e viver um Jesus matematicamente, seria meio que você viver um Jesus de uma maneira contrária ou diferente da forma como ele se apresenta, né? Os caras já tentaram calcular a volta de Jesus com a matemática, né? Você conhece a história, né, do William Miller, não conhece? De quem? William Miller. O Miller, que é o fundador dos... Do Adventismo. Sim. Ele calculou lá, preveu, ó, vai ser agora. Todo mundo prepara, não acontece, aí depois de novo, não, eu errei aqui, fez a conta de novo, aí não aconteceu de novo. Aí ele largou de mão, não, ó, eu sou muito ignorante, eu errei tudo, não dá não. Só que ele fez discípulos, né, velho? Sim. Discípulos disseram que não errou não, cara. Aí começaram a fazer conta de novo, e aí hoje é difundida, inclusive, essa que eu já vi, essa teologia, de que o William Miller não tinha, ele errou a volta de Cristo, mas ele não errou porque Jesus se movimentou no céu. Isso. Saiu do santo para o lugar santo, né? Eu acho que é isso. É isso mesmo. Ou seja, Jesus começou a sua volta. Isso, começou a sua volta. Meio que viagem, né, mano? Então, né? Assim, viagem que eu falo, se o nosso livro de regra de fé e conduta é a Bíblia, é viagem. Se não é, aí fica à vontade para alegorizar. E daí, assim, a matemática dele pode até fazer sentido. Uhum. Mas o problema é que a religião ela não é feita para você viver ela de maneira matemática, né? A matemática é muito mais uma espécie de uma experiência mais mental, né? Mais filosófica do que religiosa, vamos dizer assim, né? Experiência religiosa até difícil a gente conseguir encaixar matemática com experiência religiosa, né? Então, eu já vi muita gente que tinha uma conhecida que ela era doutora em física, né? E ela era evangélica, pentecostal. E aí ela tinha lá aquelas experiências místicas lá, né? De cair no espírito, né? De falar em línguas e tal. E porque ela era doutora em física, o que ela começou a fazer? Ela começou a fazer observação e catalogação dos sentidos, né? Ou seja, né? Eu começo a sentir um calorzinho na mão. Esse calorzinho passa por outro lugar e tal, né? Ou seja, ela começa a construir uma espécie de uma teoria, uma taxonomia, né? Uma classificação das sensações que levam, que propiciam, né, vamos dizer assim, a experiência mística. O problema é que quando nós chamamos da experiência mística, a palavra mística significa mistério, né? Por quê? Porque ela não precisa se repetir da mesma forma, né? Ela pode ser diferente para vários tipos de pessoas diferentes, né? Porque ela não é um dado da mente, né? Ela não é um dado da razão. Eu acho que assim, eu sempre me questiono o seguinte: quando eu vou ler alguma teoria, eu vou ver alguém desenvolver algum pensamento, eu me pergunto o seguinte: qual foi a premissa que ele estabeleceu para desenvolver? Aí eu procuro saber da premissa, entendeu? Para saber, poxa, que premissa é essa? Quantos partem dessa premissa? Até que ponto, aí eu vou falar como cristão, né? Até que ponto essa premissa, a gente encontra esse princípio nas escrituras, na Bíblia, para eu poder formar um conceito, né? Para poder não dizer se está certo ou se está errado, mas para dizer, olha, faz sentido, não faz. Isso aí. A ideia de premissa, nós vamos ver ela bem estabelecida com Aristóteles novamente, né? Quando ele vai propor o silogismo, né? Mas é justamente nas premissas que o problema do silogismo vai se encontrar. Porque se você está com parte de uma premissa incorreta, todo o desenrolar da lógica ele vai estar incorreto. Sim. Bom, então aí que eu coloquei aqui, né? Verdade e mentira, né? No sentido de que o caminho da verdade é o caminho da razão, e o caminho da mentira é o caminho dos sentidos. Isso tem que ficar claro, tá? Quando eu falo sentido, né, o grego chama sentido de empírico, né? O empírico é toda a apreensão da realidade por meio dos sentidos, empírico, tá? E quando eu falo mental, né, quando eu falo do raciocínio, né, da razão racionalista, o grego chama isso de epistêmico. Epistêmico. Então existe o epistêmico e existe o empírico.
Quando você tem um conhecimento epistêmico, é um conhecimento que é puramente mental, né? Matemático, né? Eterno, imutável. Quando eu tenho conhecimento empírico, ele é um conhecimento que vem por base da experiência, né? Mutável, inseguro, né? Para Parmênides. E no meio desses dois, você tem um negócio chamado doxa, que é a opinião, né? A sua opinião, ela pode ter um pouco de empírico e um pouco de epistêmico. Por isso, a opinião, ela tem aspectos positivos e aspectos negativos. O que você tem que fazer é purificar a sua opinião. E para Parmênides, a purificação da opinião se dá por meio do caminho, né, por meio do trajeto à mentalidade, né, à racionalidade. Essa ideia, essa placa que você colocou aí, né, para verdade e mentira. Quando fala assim, poxa, você não pode ser extremista. Mas aí eu tenho na minha cabeça o seguinte, como definido como conceito. Verdade e mentira são polos completamente extremos. Então, o ser humano, ele vai ser extremista. Sim. Partindo dessa premissa, porque são polos opostos. Verdade e mentira, elas estão em polos completamente diferentes. Exatamente. Né? É o princípio da não contradição, né? Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Se você fala, pô, sou extremista, cara, eu sou, assim, velho. Não vou ficar no meio. Pô, ou é verdade ou é mentira. São polos opostos. Isso é uma coisa que o próprio Sócrates nos ensina, né? O que você não pode ser é um extremista na doxa. Ou seja, né? A sua opinião não pode ser uma opinião de extremista. Por quê? Porque a sua opinião, ela pressupõe uma insegurança. Se você tem uma opinião sobre algo, essa opinião, ela tem que ser aberta. Aí não tem nem como você ser extremista com opinião, porque opinião não é uma verdade absoluta. Mas esse é o problema, né? O problema é quando você trata a opinião como se fosse a verdade absoluta. Aí é um problema muito sério. Que é o problema do extremista complicado, né? O extremista que é falso, né? Vamos dizer assim. Mas quando eu falo assim, ó, não, eu sou extremista por quê? Porque eu não aceito a contradição. Eu sou extremista porque eu busco permanentemente a verdade. Nesse sentido, sim, né? A questão é saber se você é dono dessa verdade ou se você tá buscando ela, né? E aí, nesse ponto, você pode dizer que você é extremista por não aceitar a opinião da outra pessoa, porque você não sabe se essa opinião ela é correta ou não. É porque hoje tem muito assim, né? Hoje a ideia de você, o contrário do extremista hoje, né? É o tolerante. Né? O tolerante é aquele que aceita a opinião do outro como se a opinião do outro fosse uma opinião de mesmo valor que a sua. Né? Ou de mesmo valor que qualquer outra. Pois é, aí existe a chamada aí a subjetivação da verdade, né? A verdade ela não vai existir. Exatamente. E aí, nesse caso, tá errado. Você tá numa cilada de bico. Por quê? Porque se você vai por esse caminho, você nunca conseguirá falar nada sobre nada. Então, assim, se todo mundo tem uma percepção de verdade, essa verdade tem que ser respeitada, então, inclusive, as minhas percepções da história do que aconteceu, por exemplo, né? Um carro bateu no meu carro aqui na esquina. Eu falo isso porque eu vi isso acontecendo. Mas essa vai ser a minha opinião. E aí outra pessoa vai falar, não bateu, não. E se eu respeitar a opinião da outra pessoa como verdadeira, eu vou ficar numa confusão do diabo, né? Vou falar, aí você não vai resolver o problema. E trazendo para a experiência do mundo hoje, é interessante. Prega-se, fala-se muito da pluralidade da verdade. Não, ele tem a verdade dele a gente tem que aceitar e respeitar, porque para ele é verdade isso. Aí para o outro uma coisa completamente diferente, para ele é verdade isso. Só que o que é interessante, que só é verdade se comungar com um determinado grupo de pensamento. Porque se for, por exemplo, um pensamento conservador, não é verdade, é ultraconservador, é ultradireitista, é extremista, no nosso mundo de hoje, entendeu? Sim. Então você pode pensar assim, bom, existe uma verdade para os conservadores, existe uma verdade para os progressistas, existe uma verdade para os liberais, mas essas verdades, elas estão dentro de sistemas, né? No sistema conservador,
deve existir lá uma verdade. E no progressista também. Mas essas verdades, elas estão falando da realidade ou estão falando... E eu ia chegar agora aí, tá? Mas essas verdades, porque nós somos fragmentos micro, né? Fragmentos micro, dentro de um macro. Esse macro tem uma realidade estabelecida. Essa é a ideia. A ideia do Parmênides é essa. Então, se eu começar a ferir esse princípio macro dessa verdade estabelecida no universo, na ordem, então eu não tenho a verdade. A ideia da filosofia, por exemplo, do Nietzsche, né, da filosofia contemporânea, é que a verdade não existe. A verdade, ela só existe enquanto, para você, no caso, né, a verdade só existe enquanto discurso. Né, discurso de alguém que manda e outros obedecem. Essa não é a percepção dos gregos. Né? Os gregos estão falando assim, ó, existe a verdade ela está aí, na física, ela está aí na realidade. Isso aí. O que eu preciso fazer é tentar entender essa realidade. Né? O que a filosofia moderna faz é, olha, essa realidade ela é impossível de ser compreendida, e uma vez que ela é impossível, o máximo que nós conseguimos fazer é atribuir verdades a ela. E aí, então, cada grupo vai atribuir uma verdade, os grupos vão dialogar, né? E aí vão combater um ao outro, né? Todo mundo com uma verdade particular. E é subjetivo, assim, né? O Olavo de Carvalho falou uma vez o seguinte, ó, existe a estrutura macro e nós estamos inseridos nela. Sim. Se nós confrontarmos essa realidade que é estabelecida e que nós não conseguimos mudar, nós estamos pervertendo o que é real. E se é real, isso foge do que está estabelecido. Aí ele citou o exemplo da relação homoafetiva. A relação homoafetiva, segundo ele, está claro que isso não é normal, não é natural. Agora, se você me perguntar por que alguém tem um relacionamento homoafetivo ou tem atração, eu não vou saber te responder. Mas que isso é uma aberração da natureza, da ordem estabelecida, isso e a gente não tem como fugir disso, porque isso é uma verdade. Você pode dizer assim, você vai ter que determinar, por exemplo, um relacionamento homoafetivo, os relacionamentos afetivos, os relacionamentos sexuais, eles têm por finalidade a reprodução, por exemplo. Né? Esse é um dado da realidade. Se eles têm como finalidade a reprodução, qualquer relacionamento que não tenha, não redunde em reprodução, ou impossibilite a reprodução, ele é uma contradição com a própria realidade. É nesse sentido que o Olavo ele trabalha, né, essa questão, que é basicamente a forma como Tomás de Aquino desenvolveu esse raciocínio, que a Igreja Católica também desenvolve. Mas veja, né, que existem outros elementos aí, né? Por exemplo, se você impede se você tem um relacionamento heteroafetivo, né, homem e mulher, e você, de alguma forma, impede a fecundação, também isso é antinatural. Sim. Né? Então você não poderia usar nenhum método contraceptivo. Né, entende? Aí você está desdobrando por meio de uma lógica a partir... Não, é a realidade. Não dá para defender sem fundamento. Aí vai ser uma opinião. Exatamente. Né? Então aí pronto. Mas aí alguém vai dizer assim, não, mas eu discordo de que o relacionamento sexual tenha por finalidade a reprodução. Bom, aí você mudou a premissa. E aí você muda a premissa e equivoca-se. Tudo bem. Então, incentiva-se todo mundo ter um relacionamento afetivo, porque quando não tem uma população nenhuma, a população acabou. E aí que você acabou de fazer um raciocínio que é o absurdo, né? Ou seja, é levar a premissa ao absurdo para ver se ela se sustenta. Ou seja, se essa premissa está correta, ou seja, se a finalidade da relação sexual não é a procriação, logo toda a relação sexual, se não tem a finalidade de procriação? Absurdamente, né? Absurdamente. Todo mundo, então, ao ter relações, não tivesse mais filhos, o mundo acabaria. A humanidade acabaria. Portanto, você, ao levar ao absurdo a premissa, provou que ela está equivocada. Né? Isso nós vamos ver lá na frente com Aristóteles, né? Quando ele vai discutir. O Aristóteles vai ter uma obra que ele vai discutir a dialética, né? A dialética não, por exemplo, a retórica. E ele vai demonstrar todas as falácias retóricas. Né? Retórica é o patos ou logos?
O ethos. Não entendi. Porque tem a retórica, assim, é uma pirâmide, eu lembro de ter estudado isso, né? Patos, logos e ethos, né? Sim, sim. O que é que você quer fazer quando você quer discutir com alguém, né? Você quer discutir a partir dos sentimentos, a partir dos hábitos e costumes, ou a partir da razão pura. Então, o patos é os sentimentos, né? Isso, é isso mesmo, O ethos são os costumes, os hábitos, né? E o logos é a razão pura. Razão. Isso aí, é isso mesmo. A ideia por isso que um debate ele não pode iniciar sem saber a premissa do outro. Né? Perfeito. Você não pode fazer exatamente isso. E hoje o que mais acontece é isso. A pessoa não fala a premissa dela, e aí tu não sabe nem por que tu tá conversando com ela. Às vezes tu pensa do mesmo jeito, só que tem uma opinião um pouco diferente, mas pensa na mesma premissa. Perfeito. Isso não é um debate. Você não pode ter um debate. Hoje nos grupos as pessoas não falam a premissa, professor. Eles não querem. Sabe por que eles não falam? Porque eles dizem assim, ó, se eu falar o meu pressuposto para ti, você vai usar o meu pressuposto para me derrubar. Mas claro. Aí nem ele crê no pressuposto dele, então. Exatamente. Por isso que aí você não tem dialética. O que você tem é só retórica pura. É só debate, só discurso, é só narrativa. Não tem verdade aí. Então ela é improdutiva. O Fred, perdeu a língua, Fred? Fred não falou hoje. Não, tá tranquilo. Sem estresse. Mas isso que você falou, Thiago, é muito importante. Todo debate pressupõe que os debatedores tenham conhecimentos claros, objetivos e públicos para que o debate aconteça. Ou seja, quando eu vou debater com alguém, essa pessoa tem que saber quem eu sou, saber no que eu acredito e saber nos meus pressupostos e eu os dela, para que o debate aconteça no sentido de produção de um novo conhecimento. Quando eu vou debater com alguém que eu não conheço, nunca vi na vida, que eu não sei nada sobre essa pessoa, eu não estou debatendo de fato, né, em sentido dialético. Eu estou somente fazendo uma briga. Olha, eu assisto quase todo dia não, quase todo dia é sacanagem falar, né? É todo dia mesmo. Aquele grande debate da CNN. Do Caio Coppola. Os dois, assisto os dois, né? Da manhã e o da tarde. E aquele da manhã, cara, assim, o da noite também acontece, mas o da manhã é todo dia. Todo dia, aquele cara que debate com a doutora lá, ele redefine a realidade. E aí ele muda a premissa para poder a premissa compactuar com o argumento que ele vai desenvolver. E aí, como ele tem um discurso, uma oratória assim, entendeu? Até você olha assim, nossa, cara, que oratória bonita. Só que é o seguinte, ele redefine o que é real. Para o discurso dele compactuar com a premissa equivocada da realidade. Essa vai ser a bronca do Sócrates com os sofistas, né? Ele fala assim, ó, o sofista é capaz de convencer você de que você não viu aquilo que você viu. Exatamente. E aí o que eu acho legal na doutora é que ela fala assim, o seu problema é o seguinte, é que você parte de uma premissa equivocada. Exatamente. Ela fala assim, você estabelece a premissa e desenvolve o seu conceito. Essa premissa está equivocada, porque a realidade não é essa. Aí ela começa a discussão em cima de fatos, em cima da realidade. Exatamente. Mas qual que é a questão? A questão assim, primeira coisa, né? Vamos para o debate. O debate, ele tem que ter uma premissa em comum entre os dois. Sim. E aí a gente vai derivar dessa premissa um diálogo que tem por finalidade que os dois saiam dali aprendendo algo que eles não sabiam antes. Essa é a ideia do diálogo, né, da dialética. O debate sofístico não tem conhecimento nenhum, ele só fica assim, plateia, sabe? Nossa, que foda! Olha, ele falou isso, destruiu, mitou, lacrou. Mas isso aí, cara, é vazio. E é até irritante isso. Eu não sei se essa frase é realmente de Lênin, né? Xingue do que você faz, acuse do que você é, né? Eu não sei se realmente é de Lênin essa frase, mas é atribuída a ele. Né? E aí eu vejo isso acontecer, cara. Aí esse cara, esse mesmo, ele começa a falar que, não, você é sofista, você não sei o que lá, e começa a rotular, entendeu? Mas na realidade, ele que é tudo aquilo. Pois é, né? É a lógica do sofista, né? É a lógica do sofista. O homem é a medida de todas as coisas, né? Ou seja, eu determino o que é verdade
E a minha função é convencer você. E não importa o meio, né, de convencimento, né? É o que faz o advogado, é o que faz o político, é o que faz o vendedor, né? Então, o vendedor te vende coisas que você não precisa, criando em você uma necessidade que não existia. Vendedor, raça, entendeu? Raça desgramada, viu, velho? Não pode falar com o vendedor, não. Se você conversar com o vendedor, meu irmão. Conversa de vendedor é assim, né? O produto dele é o melhor do mundo, né? Não existe outro, né? E para terminar, então, aqui nós temos a terceira via, né? Que é o caminho das aparências plausíveis, né? Ó, plausível, né? Por que ele fala que esse é um caminho? Porque ele vai falar assim, olha, de fato, né? O Parmênides falando, de fato, nem sempre a gente tem certeza absoluta das coisas, né? Não dá, né, para a gente saber tudo, né? Nossa mente é meio limitada, né? Mas a gente pode ter, assim, uma ideia das coisas que para a gente seja plausível, né? E essa é a questão da honestidade na hora de você fazer o debate, por exemplo, né? Na hora de você fazer um diálogo. Olha, eu penso assim. E eu penso assim por isso, isso, isso e isso. E por causa disso, é que eu acho que o que eu estou falando é plausível. Né? Quando você vê, por exemplo, né, qualquer militante político, né, defendendo governante, né, isso seja bolsonarista, seja petista, né, quer dizer, se ele está defendendo assim, a despeito de qualquer crítica, é lógico que não é plausível o que ele está falando, né? E aí você começa a olhar para aquela pessoa e falar assim, cara, não tem por que eu querer ouvir você para entender a realidade. Porque você está com a realidade que a gente chama essa realidade de enviesada, né? É enviesada. Por quê? Porque o que você está falando não tem plausibilidade, né? De acordo com a sua fala, o Bolsonaro é um santo, né? E o Lula é um beato. Então, a perspectiva crítica, ela é importante nesse sentido, né? Para que a sua fala ela seja plausível, né? Plausível. E aí, quando você tem uma opinião plausível, você está no caminho da verdade. Sim. Aí ele fala, mas como é possível dar conta dos fenômenos de modo plausível sem contrapor-se ao grande princípio, né? Que é o grande princípio, que é o princípio da verdade, né? Se algo é plausível, ele não é verdadeiro, ele é plausível. Ou seja, ele tem um aspecto de verdade, né? Mas não uma verdade plena ainda. Nós podemos chamar esse princípio de verossimilância, né? Ou seja, ele é parecido com a verdade, mas eu não tenho certeza ainda. Parece que tem algumas coisas que não encaixam bem. O Olavo falou, né, você estava falando do Olavo, né? Ele falou assim, eu não sei por que uma pessoa tem atração sexual por uma outra pessoa do mesmo sexo. Né? Eu não sei por quê. Isso é uma opinião que abre a possibilidade para um debate construtivo, né? Agora, se você disser assim, não, a pessoa tem atração pela outra pessoa porque ela foi abusada sexualmente quando era criança. Essa é uma frase que ela não é plausível. Por que não é plausível? Não é, até porque estatisticamente falando, existem homens aí que também sofreram abuso quando eram pequenos e viraram estupradores. Exatamente, né? Existem homens que sofreram abuso que não viraram homossexuais. Existem homossexuais que não sofreram abuso e viraram homossexuais. Ou seja, né, a ideia é que isso não encontra eco na realidade. Na realidade, sim. Então, ela não é plausível, essa opinião. Ela é uma opinião falsa. Né? Ela é uma opinião de discurso. Enquanto não se encontra a verdade, Gênesis 3 é a verdade. Pois é, exatamente. As cosmogonias tradicionais foram construídas com base na dinâmica dos opostos, dos quais um fora concebido como positivo e como ser, e o outro como negativo, como não ser. Então, assim, como é que os gregos, né, nas suas mitologias, construíram a sua ideia de mundo? Né? Então, tem o caos e tem a ordem. Né? Tem o dia, tem a noite. Tem a vida, tem a morte. Como se todas essas relações fossem relações opostas necessárias. Para Parmênides, não são. Elas são aparências da realidade. Elas são construídas por meio da nossa percepção sensível, que observa, né, e que percebe essas contradições, mas que elas podem ser resolvidas mentalmente.
mentalmente, o dia não é o oposto da noite. Mentalmente, o dia é ser e a noite é ser. Dia e noite é um composto único de um ser. O erro é pensar que os opostos não estão incluídos na unidade superior do ser. Ambos os opostos são ser, né? Isso eu quis dizer, né? Ou seja, o quente e o frio. O quente e o frio não são opostos para Parmênides. O quente e o frio são duas composições do ser. O ser, como ser pleno, ele congrega quente e frio não como opostos, mas como coisas complementares, como complementaridade. Aí ele vai dizer, olha como essas oposições, elas não podem ser corretas, né? E quando eu falo quente e frio, existe um ser do quente e um ser do frio, né? Ou seja, o frio não é o não ser quente. E o quente não é o não ser frio. O quente e o frio são dois seres diferentes. São dois seres, são duas realidades com ser. Hoje, claro, né, isso aqui é negado pela física moderna, né? A física moderna fala lá, não existe o frio, né? O frio é a falta do ausência de calor. É a ausência de calor, né? Essa nem escuridão, né? Não existe escuridão, né? Não existe escuridão, né? O que existe é a falta de luz, né? Então, esse é um pensamento que não é um pensamento parmenidiano, né? É um pensamento já de outra linha filosófica, né? Porque para Parmênides ele vai dizer assim, não, existe a escuridão e existe a luz, as duas não são opostas, mas são complementares dentro do ser. O ser congrega essas duas. Então não há uma oposição. Porque quando eu falo assim, existe a luz e a escuridão é não luz, eu estou afirmando que existe o não ser. Eu ia falar isso agora. Eu ia falar isso agora. Na visão atual, nós estamos definindo, então, que Deus é um ser, luz, e o diabo é outro ser. A física moderna diz isso. E Parmênides dizia não, que Deus é... Então, ele está dizendo que, olhando por ele está dizendo que o mesmo ser pode ser trevas e luz. Isso, porque trevas é uma coisa. Trevas não é uma ausência. Trevas não é um não ser. Trevas é uma coisa, né? Quando você pensa trevas, você pensa que é uma escuridão, certo? É uma coisa. Então ele é ser. É algo que existe. Isso, é algo que existe. Se eu falo que é a ausência de, eu passo a ideia do não ser, de não existir. Mas se eu definir o não ser, o algo existe. Então ele é um ser. Exato. Qual que estaria mais certo, ele ou a física moderna? Então, a física moderna, né, ela está preocupada com a matéria, né? Que é exatamente o que Parmênides não quer se preocupar, né? Então, vamos dizer assim, eles estão olhando coisas diferentes, né? Enquanto a física moderna fala assim, não, existe aqui o calor e existe o frio, existe opostos, né? Existe o para cima e o para baixo, existe a direita, existe a esquerda. O Parmênides vai falar, não, direita e esquerda são componentes do ser. Cima e baixo são componentes do ser. No ser, essas duas coisas que para a gente existe como oposição, no ser, elas existem como complementaridade. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui, né? Então, elas não existem separadas, ela é de um único ser. Elas não são separadas, elas são ser, mas elas não são separadas, independentes. Isso. É isso que ele está dizendo. É Isso. um único ser que complementa. Isso. Na minha cabeça que ele acreditava, mas assim, que elas existiam, eram ser e não eram não ser, porque já definiu que existe, então assim, eram coisas separadas. Não são coisas separadas, porque no ser do Parmênides, principalmente, né? O ser do Parmênides é perfeito, ou seja, ele não tem nada separado, tudo é junto, né? Tudo é unificado, né? É um uno, né? É um princípio unificado. Então, aquilo que nós entendemos como contradição, Parmênides vai falar, é uma compreensão falaciosa da nossa opinião baseada nos sentidos. A nossa mente consegue pegar essas contradições e juntá-las no ser. Por quê? Porque a direita não é o não ser da esquerda.
A direita é um ser e a esquerda é um ser, perdão, entendeu? Se eu pensar em qualquer coisa contraditória, né? Quer dizer, a mulher não é um não-homem e nem um homem é uma não-mulher. Um homem é um homem e a mulher é uma mulher. São seres diferentes, mas os dois são seres. E no ser, com um S maiúsculo, né? No ser com S maiúsculo, homem e mulher coexistem como complementos. Não como posição, mas como complemento. De boa? Tranquilo ou não? Tranquilo. Tranquilo. É como dizer, né, que o ser congrega todas as coisas perfeitamente, equilibradamente, né, harmonicamente, sem ter nenhuma variação. Nada, né? Então a imagem, né, aí, né, quer dizer, esse aí é a mesma pessoa, né, com características, né, com uma performance diferente. Aqui é no Rio de Janeiro, da direita da tela, e da esquerda da tela é de São Paulo. O paulista, né, é o bandido do Rio e o bandido de São Paulo, né? Ou o bandido de Brasília. Mas o que acontece? É lógico, né, que eu estou vendo a mesma pessoa, certo? Então, assim, o ser é um só, né? Ah, mas um é contrário do outro. Então, não é contrário do outro, né? São só dois tipos, duas modalidades de ser diferentes, né? Um é a modalidade de ser bandido e a outra é a modalidade de ser, sei lá, bandido, né? Estiloso, né? Ser bandido estiloso. Mas vamos dizer que, né, que esse do direito aqui fosse um delegado, sei lá, né? Aí você fala, o delegado é o oposto do bandido. Não, o delegado é um ser e o bandido é outro ser. Eles não são opostos, né? Eles são seres diferentes, né? Beleza. E para terminar, os fragmentos que nos chegaram são muito escassos para que possamos reconstruir as linhas dessa dedução do mundo dos fenômenos. Né? Entretanto, está claro que nela, assim como o não ser estava ilimitado, também estava eliminada a morte, que é uma forma de não ser. Então, Parmênides não acredita na existência da morte. O que é a morte para Parmênides? É uma percepção dos sentidos. Efetivamente, sabemos que Parmênides atribuía sensibilidade ao cadáver, mais precisamente sensibilidade para o frio, para o silêncio e para os elementos contrários. Então, o que é o cadáver para Parmênides? O cadáver é um outro tipo de vida. Não é um não-vida, é um outro tipo de vida. É lógico, né, que isso aqui está errado, né? Mas assim, é a forma como ele entende, né? Ele fala assim, os vivos, eles têm uma sensibilidade para o calor. Os cadáveres, uma sensibilidade para o frio. Os vivos têm uma sensibilidade para a fala, né? Para o barulho. O cadáver para o silêncio. Mas eles não são contrários. Olha que se ele está pensando no mundo da imaginação e desprezando a matéria, ele tem razão, hein, mano? Tem, exatamente isso. Ao invés de pensar em imaginação, você pode pensar no mundo da mente, né? No mundo da mente, é isso mesmo. Ele tem razão e ele está bem paulino aí, viu, velho? Quando escreve Efésios 2. Perfeito, Porque o Paulo está fazendo o quê? O Paulo está falando das realidades do mundo do paraíso, né? Do céu, né? E no céu é o ser do Parmênides, né? O céu é o ser do Parmênides. Se no céu não haverá mais dor, sofrimento, mais fome, ou seja, o céu não tem transitoriedade, né? Não tem mudança, não tem contradição, né? O céu é um constante ser. Falando, cara, esses caras, eu falo, cara, vocês não acreditam em mim, cara? É tudo eleito. O que significa que o cadáver, na realidade, não é tal, né? Obscura noite, o frio em que o cadáver se encontra, não é o não ser. Isto é o nada. Por isso o cadáver permanece no ser e, de algum modo, de alguma forma, continua a sentir a ponto de viver, né? O cadáver tem um outro tipo de vida. É isso que ele está querendo dizer, né? Um outro tipo de vida. Ele não é o não ser. Ele é o ser. E aí, então, né, frase do Parmênides, né? Mudaram-se as estações. Isso é brincadeira, né? Não é fácil. Mudaram as estações, mas nada mudou. Feijão Urbano, então, não escreveu a música, não. Plagiou, né, cara? A ideia, né? Essa ideia de mudaram as estações e nada mudou, né? Ela é uma ideia parmediana, né? Ou seja, é uma ideia da permanência, né? Dizer assim, olha, não há nada de novo embaixo do sol, né?
é uma ideia parmediana, né? Claro que essa ideia é mais, né? Anterior, né? Bem anterior, né? É bem anterior. Né? Mas são percepções da mesma coisa, né? Ou seja, é como se o Salomão estivesse percebendo a mesma coisa que o Parmênides, né? Só que o Salomão fala isso de uma maneira poética. O Parmênides também fala de uma maneira poética também, né? Que é uma poesia. Tô falando, mano. Então, logo, né, eles olharam a mesma coisa e chegaram à mesma conclusão. Né? O que é totalmente possível, né? Totalmente tranquilo. Né? E com isso nós terminamos o Parmênides. Outro bichão, viu, mano? Esse é bem robusto, né? E aí, na próxima aula, a gente vai ver o Zenão, que ele é bem mais simples, porém, ele força um pouco a gente a entrar no pensamento parmediano, né? E aí a gente vê depois o Melisso, que é só para terminar os Eleatas, e aí a gente entra nos mais complicados, que eu acho que são os complicados para a gente, que eu falo é porque, assim, né? Eles são materialistas, né? E aí a gente vai ter alguma dificuldade com eles, porque eles já não vão ser mais os caras que vão ter essa abertura para a espiritualidade. Assim. Vamos ver se esse cara era eleito também.